Física, aula 4, reflexão, espelhos esféricos. Espelhos esféricos. Os espelhos esféricos são aqueles que não são planos, eles têm uma parte esférica, como um arco, existindo uma parte convergente e uma parte divergente. Se os raios incidirem na parte divergente desse espelho, a gente chama ele de espelho convexo. Se a parte refletora estiver na parte convergente, na parte côncava aqui, a gente chama esse espelho de espelho côncavo. É importante a gente compreender alguns elementos geométricos dos espelhos esféricos para entender como que ocorrem as formações de imagens, por exemplo. Então, para isso, a gente vai entender alguns elementos importantes. O primeiro deles é o centro da esfera que deu origem ao espelho esférico. É o ponto C. Para você encontrar ele, você termina de fazer a circunferência de acordo com o seu espelho esférico e traça ali o ponto central dessa esfera. Esse é o ponto C. Outro ponto importante é o vértice do espelho. O vértice do espelho é a parte mais externa que existe aqui. Traçando uma reta que passa por C e por V, nós temos o eixo principal. E o raio da esfera, que seria do ponto C até qualquer ponto do seu espelho esférico. Esses elementos eles são iguais para os dois espelhos, o côncavo e o convexo. Já o foco principal, ele vai ser um pouco diferente. No espelho convexo, os raios eles vão incidir aqui nessa parte externa e eles vão refletir de forma divergente. O ponto F do foco principal, ele vai acontecer entre o ponto V e o ponto C, mas de forma virtual, ou seja, ele vai estar atrás do espelho. Os raios estão refletindo nessa parte aqui, e o meu ponto F, ele vai ser traçado a partir de uma extensão dos raios de reflexão. Já no espelho côncavo, os raios eles incidem na parte de dentro aqui, né, na parte côncava, e eles vão convergir para um único ponto no meu eixo principal. Então, o meu foco principal aqui, ele vai ser na frente do espelho, ele vai ser chamado de foco real, porque ele está na frente do espelho, ele está no meio, onde os raios estão incidindo e refletindo. Já no meu espelho convexo, não, eu tive que traçar aqui retas prolongadas dos meus raios refletidos para encontrar o ponto F. Aqui, eles já vão refletir diretamente no ponto F na parte real aqui, na frente do espelho. Esse foco principal, observe que ele vai estar sempre localizado no ponto médio do segmento CV. Quer dizer que do ponto V ao ponto F, nessa reta VF, é igual à reta FC, porque o F está no meio do C e do V, e aqui da mesma forma. A distância FV é chamada de distância focal e é sempre representada pela letra F. Vamos observar mais de perto aqui o que acontece com os raios de incidência e de reflexão no meu espelho convexo. O raio que incide em direção ao ponto C, ele reflete sobre si mesmo. Se eu prolongar aqui esse raio, ele está em direção ao C e ele vai refletir sobre si mesmo. Um raio que incide paralelamente ao eixo principal, ele vai se refletir pelo ponto F. Então, o ângulo de reflexão aqui desse raio, ele vai acompanhar aqui um prolongamento até o ponto F aqui.
É válido também o contrário. Se o raio ele incide no ponto F, em direção ao ponto F, ele vai se refletir paralelamente. E se o raio incidir em direção ao ponto V, ele vai refletir respeitando uma igualdade no ângulo aqui. Ou seja, o raio de incidência com o eixo principal, ele vai formar um ângulo, e quando esse raio for se refletir, vai ter um ângulo igual aqui, o raio de reflexão com o eixo principal. Então, aqui o raio incide em direção a V, reflete com um ângulo igual em relação ao eixo principal. Isso aqui é um reflexo mesmo da segunda lei lá, que a gente aprendeu na aula anterior, a lei da reflexão. Analisando mais de perto agora os espelhos côncavos, nós temos a seguinte situação. Se eu tenho um raio de incidência passando pelo ponto C, ele vai refletir sobre si mesmo. Se eu tenho um raio que vem paralelamente aqui ao eixo principal, ele vai refletir passando pelo ponto F. O contrário, se eu tenho um raio incidindo passando pelo ponto F, ele vai se refletir de forma paralela ao eixo principal. E se eu tenho um raio incidindo diretamente no ponto F, quando ele for refletir, o ângulo formado do raio de incidência com o eixo principal será o mesmo ângulo do raio de reflexão com o eixo principal. Se você gostou do conteúdo, dá um joinha e se inscreva no canal.